Então, começando agora oficialmente, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos Espíritos, né? Na semana passada a gente iniciou e a gente fez as 5 primeiras perguntas, né? Só relembrando, o livro são 1019 perguntas, 1019 respostas, sobre vários e vários temas que a humanidade sempre teve curiosidade de saber, né? Questões sobre as nossas origens, os nossos propósitos, o nosso destino, o que é que nós estamos fazendo aqui e o que é importante espiritualmente falando para nossas vidas, né? E a gente começou perguntando o que é Deus. Essa foi a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos, pelo menos a primeira que ele compilou aqui no livro, e respondemos, né, essa pergunta que é a mais, vamos dizer assim, a mais icônica do espiritismo. E a resposta é: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E aí a gente falou um pouquinho sobre o que era Deus, não foi isso? E aí Kardec entrou num assunto, né, que é a nossa intuição, ou seja, a intuição que a humanidade tem desde os nossos primórdios de que Deus existe e de que existe algo, né, além da vida material, ou seja, algo em uma outra dimensão, que hoje nós chamamos de vida, o mundo espiritual, mas que na verdade todos os povos da Terra tiveram essa intuição desde que adquiriram uma consciência mais humana, né? E aí a gente falou que algumas outras espécies de seres humanos muito provavelmente também tinham essa intuição. Não sei se a gente chegou a falar sobre no nosso último encontro, mas existiu há 40 mil anos atrás uma outra espécie de ser humano, que eram os neandertais, que eles faziam enterro dos seus entes queridos quando eles faleciam. E eles colocavam adornos, colocavam flores no túmulo desses entes queridos, falecidos, né? Não eram da nossa espécie, eram outros seres humanos de outra espécie diferente. Mas aí a gente para pensar, por que será que eles faziam isso? Numa época em que mal conseguiam alimento, coisa mais difícil do mundo era você conseguir alimento, porque você tinha que ir atrás, você tinha que caçar, ou você tinha que coletar raízes, plantas, frutos, em uma terra gelada. Eles viviam na Europa, né? Entre 400 mil e 40 mil anos atrás, eles viveram na Europa, ou seja, eles viveram na Terra durante mais ou menos aí 360 mil anos. E nós descobrimos hoje várias e várias covas, né, dos seus entes queridos enterrados com adornos, coisas que eles, ao invés de irem caçar, irem procurar proteção, irem procurar comida e procurar água, eles paravam para fazer esses adornos para os seus entes queridos. Então isso nos dá um indício, né, isso nos dá uma evidência de que eles também achavam que isso era importante para aquele falecido, para aquela pessoa que faleceu. Provavelmente porque ele ia precisar de algo em uma outra vida, em uma outra dimensão. Então existem fortes indícios, fortes evidências que os neandertais, né, que hoje já não existem mais, mas que muito provavelmente eles acreditavam em uma vida após a morte. Muito provavelmente, tá? Existiam outras espécies que a gente também não tem evidências tão fortes quanto os neandertais, né? Mas existiu o homem de Denisova, né? O homem denisovano, que eram muito parecidos com nós, né? E várias outras espécies que vieram antes deles também. Então, a gente não sabe até que ponto eles tinham essa percepção. Mas os neandertais a gente sabe que provavelmente tinham, e nós, Homo sapiens, né, que estamos aqui na Terra aproximadamente aí uns 200 a 300 mil anos, desenvolvemos também essa mesma capacidade da mesma forma. Por que será que essa capacidade foi desenvolvida em espécies diferentes
né? De maneira independente, né? Então, hoje a gente vai fazer algumas perguntas que talvez nos elucidem isso, tá? Vamos lá, então vamos para a pergunta 6. Kardec perguntou aos espíritos: o sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e do produto de ideais adquiridos, ou ideias adquiridas, né? Ou seja, nós acreditamos em Deus porque alguém nos ensinou? É só esse o motivo? Está sem livro? Ô, gente, desculpa, viu? Porque eu tinha distribuído, depois chegou gente ali. Eliane perguntou. Então, será que hoje nós temos, né, aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo? A maioria dessas pessoas, elas acreditam ou em um ou em vários deuses. Será que essa crença que hoje existe e a crença que existiu antes do nosso tempo, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás e assim por diante, será que em todo esse tempo, toda a humanidade acreditou em um Deus ou em vários deuses apenas porque os seus pais ensinaram aos filhos? O que vocês acham? Ou querem que eu responda logo e depois deixa eu... Bem, vou responder a pergunta e a gente vai discutir. Olha só o que os espíritos responderam. Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Os vossos selvagens que ele está falando é aquele pessoal que ainda não faz parte da civilização. No século XIX, quando foi feito esse livro, quando foi escrito esse livro, ainda existiam muitas e muitas tribos selvagens pelo mundo, que ainda não possuíam tecnologias como as nossas, ainda não possuíam cidades como as nossas, viviam ainda em tribos. Hoje ainda existe? Existe, muito menos, mas existe, né? Mas até o século XIX, até aqui na América do Sul mesmo, existiam algumas tribos, como a tribo Axé, por exemplo, e eles eram nômades. Não tinha cidade, não tinha nada. Simplesmente chegavam num lugar, faziam um acampamento e dali iam embora. Na África também ainda existem algumas tribos assim, só que elas são mais sedentárias, não são tão nômades, né? Na Austrália existiam muitos povos assim, acho que agora não existe mais. Porém, em todos os continentes, se você procurar hoje, ainda existe povo tribal. Ainda existe gente que vive em tribo. Todos os continentes, tá? Inclusive na América do Norte tem alguns indígenas que são tribais ainda. E aí Kardec ele faz a seguinte observação embaixo. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que estivessem podido receber esse ensinamento. Pense aí, gente, se a nossa fé em Deus fosse apenas o produto de um ensinamento, será que todos os povos do mundo, em todas as épocas, iam ensinar a mesma coisa? Difícil, né? Hoje em dia, com a internet, tem gente que faz uma descoberta científica em um país. A gente fica sabendo 20 anos depois, 10 anos depois, 5 anos depois. Se a gente não fuçar, não procurar, não ir lá, né, pesquisar, a gente não fica sabendo. Como que esse conhecimento ia se difundir por toda a Terra em todos os tempos? Imagine vocês, o povo inuí, lá no Alasca, lá perto do Polo Norte, né, o povo esquimó. Eles iam ter a mesma compreensão, ou seja, a mesma percepção que um aborígene lá da Nova Zelândia? Difícil, né? Então, isso só se explica de uma maneira. Intuição. Nós trazemos a intuição de que há algo além da matéria desde o nosso nascimento. E por que isso acontece? Simples.
Porque nós viemos do mundo espiritual. A nossa origem é lá. Quando a gente encarna aqui na Terra, a gente não é criado no momento em que nós encarnamos. No momento em que o espermatozoide se une com o óvulo, não é naquele momento que nós somos criados. Naquele momento, o nosso corpo físico é criado. Mas nós, espíritos, já temos a nossa bagagem. Viemos de várias e várias existências. Não vamos lembrar dessas experiências, mas tudo que nós aprendemos está guardado na nossa consciência. Tudo. Tudo. Só que fica ali armazenado. Você como espírito se une àquele ovo, né, aquele zigoto, que é a união do óvulo com o espermatozoide, e a sua união vai se, você vai se entrelaçando com aquelas células que estão se formando. Uma célula não dá origem a duas células não dá origem a 4, depois 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024 e assim por diante. Pronto. Então, essas células vão se unindo a você, né, que é espírito, através do nosso corpo perispiritual, do nosso perispírito, que a gente vai também estudar isso daqui mais adiante, né? Nós temos um corpo etéreo, que é o perispírito, que faz nós, espíritos, nos unirmos àquelas células, e aquelas células vão dar origem a um corpo físico, mais ou menos aí no processo de 9 meses, e aí a gente vai vir ao mundo, né, através do parto, já como uma nova existência, porém com muita bagagem. Lógico que no momento do nascimento não dá nem para saber que bagagem que aquele bebê tem. O cérebro dele ainda está muito pequenininho, ele ainda vai se readaptar a uma nova existência física, e à medida que ele for se desenvolvendo, até chegar à fase adulta, a sua consciência vai sendo retomada. Que a consciência não é perdida, o conhecimento não é perdido, nós só não nos lembramos das experiências passadas, mas tudo que foi aprendido continua armazenado, e é isso que nós vamos utilizar na encarnação presente. É essa bagagem que vai servir de base para a nossa encarnação presente. E é um período extremamente importante. Ó, tá com um livro aí? Tem aqui, viu? Então é essa bagagem que vai servir. Só que essa fase é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque durante a nossa infância, nós estamos mais suscetíveis aos ensinamentos dos nossos pais. Olha como a encarnação é algo extremamente interessante, extremamente importante para o espírito. Nós, obrigatoriamente, para encarnarmos, temos que passar por uma infância. E a infância vai misturar aquilo que você tem de bagagem com aquilo que os seus pais têm para te oferecer de ensinamentos. Olha só. Ou seja, a sua evolução, ela nunca é só você. Ela é individual no sentido de que você tem que se esforçar para se melhorar. Mas ela também é coletiva no sentido de que os outros vão te ensinar e você também vai ensinar aos outros. Olha que coisa mais linda, né? Que coisa mais maravilhosa. E aí a gente percebe a importância dos pais na vida, né? Nas nossas vidas, desde a infância até a nossa fase adulta, né? É uma coisa extremamente bonita, extremamente bela, e é assim que nós crescemos. Vamos ver a próxima pergunta, número 7? Gente, vocês podem interromper, podem falar, perguntar, dar exemplos, viu? Não tem problema, aqui é mais bate-papo mesmo, não é palestra não. Pergunta 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria?
Eu vou explicar a pergunta, porque a pergunta é um pouquinho complicada. Ele está querendo saber se a gente estudar. Hoje em dia a gente estuda física, a gente estuda química, não é isso? Se a gente estudar química para entender as ligações entre os átomos, a formação do átomo, né? O núcleo com prótons e nêutrons, os elétrons ali girando ao redor. Se a gente estudar física, como os corpos se movimentam, como que eles aceleram, se a gente fizer os cálculos, se a gente estudar tudo que diz respeito à natureza, a gente vai conseguir, através da ciência convencional, encontrar a causa de tudo, ou seja, a gente vai conseguir encontrar a Deus somente estudando a matéria? E aí? Não? Alguém mais acha que não? Alguém acha que sim? Alguém não acha nada? Mas tu acha que não, por quê? Mesmo que a ciência ela tenta se aprofundar para ter o conhecimento da onde, quem é Deus, da onde surgiu Cristo, eles não conseguem. Você acha que está além, né? Além. Na verdade, porque eles querem provar como surgiu o homem, né? E isso ninguém consegue descobrir, porque... Se a gente não consegue descobrir como a vida surgiu, quanto mais o universo inteiro, né? Por enquanto ainda estamos engatinhando, né? Nessa área. Mas vamos ver a resposta dos espíritos. Mas então, qual seria a causa das propriedades? Ou seja, qual seria a causa das leis da física? Se a gente for estudar as leis da física, né, para encontrar a causa de tudo, então qual seria a causa dessas leis? Aí os espíritos perguntam. É sempre necessário uma causa primária, ou seja, uma causa anterior. Então, por mais que a ciência avance e a gente conheça a matéria, que a gente conheça o universo, que a gente conheça a vida biológica, sempre vai ter que ter uma causa anterior. Exato. Que é a força maior que a gente está tentando entender. Kardec também fez uma observação embaixo. Atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deveria ter uma causa. Então, gente, a gente nunca deve confundir o que é causa com o que é efeito. A matéria, por mais que a gente estude, por mais que a gente se aprofunde no estudo da matéria, a matéria sempre será o efeito. E quem é a causa? Deus. Deu para entender ou ficou meio bagunçado? Vamos lá. Pergunta número 8. O que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, a um acaso? Gente, essa pergunta é interessante porque assim, eu queria elucidar algumas coisas aqui, tá? Muita gente, ou vai para a internet, ou em conversas pessoais mesmo, costuma fazer a seguinte afirmação: quem é cientista é ateu. Quem gosta de ciência não acredita em Deus. O pessoal não fala muito isso? Tem gente que pergunta na internet: por que cientista é tudo ateu? Porém, eu vim aqui para falar para vocês uma coisa: não é assim, tá? Não é assim. Inclusive, os maiores nomes da ciência mundial, se a gente pegar, né, o conhecimento científico, ele começou a ser realmente como é hoje de 300 anos para cá, 300 a 400 anos para cá, época de Newton, de Copérnico para cá. Newton, ele era extremamente religioso. Para vocês terem noção, ele escreveu muito mais livros sobre religião e sobre a Bíblia
do que sobre óptica, mecânica e gravitação. Muito mais. O acervo de Newton mais famoso é o da física, mas o maior, 10 vezes maior, é religioso. Ele se recusou a ser professor de cadeira do Trinity College da Inglaterra, simplesmente porque o Trinity College, Trinity significa trindade, ele exigia que todos os professores de cadeira assinassem um documento aceitando alguns dogmas da igreja. E Newton não aceitava a trindade. Ele não aceitava que existia Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa só. Assim como a gente também não aceita. E ele simplesmente abriu mão do cargo, da carreira dele, por isso. Então ele era uma pessoa extremamente religiosa e não abria mão das suas convicções. Albert Einstein, a frase mais famosa dele é o quê? Eu quero descobrir como funciona a mente de Deus. Extremamente religioso. Uma outra frase famosa dele, quando se descobriram as leis da mecânica quântica, o que foi que Einstein falou? Como a mecânica quântica tudo é probabilístico, a gente nunca sabe o que vai acontecer na mecânica. A mecânica quântica, gente, é como funciona tudo que é muito pequeno, tudo que é do tamanho de um átomo. Como funciona próton, nêutron, essas coisas muito pequenas que a gente não consegue ver, tá? A gente só sabe que existe através de cálculos. É tudo muito pequeno, nem com microscópio dá para você enxergar um átomo. E aí descobriram que esse mundo, ele é muito caótico, tudo é probabilístico, a gente não sabe como funciona nada direito. E aí quando se descobriu isso, Einstein foi e falou que não acreditava nisso, não acreditava na mecânica quântica, porque Deus não joga dados. Então as coisas não podem funcionar como se Deus estivesse jogando dados, o que der deu. Não, ele achava que a física tinha que ser determinística. Se eu sei que esse carro está andando numa velocidade de 20 km por hora e ele vai andar durante 1 hora, eu sei onde é que ele vai estar daqui a 1 hora, é só calcular. E a mecânica quântica não é assim. Então Deus ele era algo presente na vida de Einstein também. Louis Pasteur, o inventor da vacina, cara que fez a primeira vacina do mundo, a vacina contra a varíola. A segunda só veio 100 anos depois, ele já tinha morrido há muito tempo, né? Ele dizia, tem uma frase muito famosa dele, ele dizia: pouca ciência, olha só, pouca ciência nos afasta de Deus e muita ciência nos aproxima. Uma frase extremamente profética. Por quê? Porque quando a gente começa, quando a humanidade, olha o que ele pensava, gente, isso há 3 séculos atrás, olha o que ele pensava, que quando a humanidade começar a se aprofundar na ciência, a tendência é que todo mundo comece a achar que a natureza está explicada, está tudo explicado. Foi o que aconteceu no início do século XX. Todo mundo achava que com o eletromagnetismo e com as leis de Newton estava tudo explicado, não tinha mais nada para ser explicado na física. Aí chega Einstein e acaba com tudo, acabou com a brincadeira, inventou uma nova física. A mesma coisa acontece hoje. Muita gente acha, eu já sei que o universo foi criado no Big Bang, eu já sei mais ou menos como é que a vida surgiu na Terra, não sei direito, mas eu sei mais ou menos. Pronto, não precisa de Deus. Para que Deus? Qual é a necessidade de Deus? Se a gente já conhece todas as leis da física e da química, se a gente já conhece todas as leis da biologia, a gente já sabe como funcionam os organismos. Porém, isso é uma fase transitória, porque a gente tem ciência, mas tem pouca. E aí, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo que tem certas coisas que não se explicam sem que haja um Criador maior. Tem certas coisas que não se explicam sem que haja algo além da matéria. Então esses caras, eles eram geniais em tudo, tanto na ciência quanto na espiritualidade. E por que será que eles eram assim? Bem, dificilmente um espírito que encarna aqui na Terra, que é gênio, vai ser pouco evoluído, gente.
Imagine aí, vai encarnar aqui na Terra um espírito que é genial. É um espírito de alta luz, altamente evoluído. Ele vai vir com o objetivo de impulsionar o nosso conhecimento, como Einstein fez, como Newton fez, como Pasteur fez. Vocês acham que esse espírito não vai ter espiritualidade nenhuma? Vai pensar somente na matéria, somente na ciência? Que vai ser um ateu? Muito difícil. Dificilmente. Esses espíritos, eles trazem uma bagagem de conhecimento, mas eles também trazem uma bagagem espiritual. Eles também trazem uma conexão com Deus. Aí vocês podem falar, mas tem outros cientistas que são muito inteligentes que são ateus. Muito provavelmente por causa daquilo que nós comentamos no nosso último estudo. Porque o Deus que é apresentado para eles é um Deus que nem a gente aqui acredita mais. É aquele Deus antigo, que ia na frente do exército de Israel para matar os seus inimigos. É aquele Deus que pune você porque você prestou uma oferenda errada. É aquele Deus que te mata porque você tocou na Arca da Aliança. Gente, essa concepção de Deus não cabe mais. Para a gente acreditar nisso, a gente vai ter que acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? A gente vai ter que acreditar em coisas assim. Então, a nossa maturidade espiritual tem que avançar. A gente tem que ter essa maturidade para a gente entender que aquela concepção antiga já foi e que a gente tem que ter uma concepção mais nova, mais abstrata, mais espiritualizada. Então, talvez esses ateus aí, se eles forem apresentados uma concepção nova como essa, talvez eles passem a considerar que Deus possa realmente existir, né? Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, viu? Pode passar para a próxima. Eu não li a resposta, né? Não li. Então eu vou ler de novo. Eu converso demais, né? Acabo me passando. Vou ler de novo a pergunta junto com a resposta. O que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Resposta: outro absurdo, que o homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente. Aliás, desculpa, que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Aí Kardec vai falar lá embaixo. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados. E por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria mais um acaso. Se nós somos inteligentes, se a vida funciona de uma forma inteligente, se o universo inteiro está em equilíbrio de uma maneira inteligente, obviamente tem que ter tido uma causa inteligente. O nada, o acaso, não é inteligente. Então não poderia criar algo inteligente. Todo efeito inteligente possui uma causa inteligente. 9. Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras coisas, ou todas as outras? Onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as outras? Vamos ler a resposta, né? Porque é uma pergunta meio difícil da gente responder. Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater.
Mais um puxão de orelha, né, dos espíritos. Gente, eles gostam de puxar a orelha da gente quando eles respondem as perguntas do livro dos espíritos, viu? Tentem se acostumar com isso, mas é bom. É bom porque a gente entende. Olha o que eles falaram aí. O orgulho é que produz a incredulidade. A partir do momento que nós somos orgulhosos o suficiente para imaginarmos que nós somos autossuficientes, aí é que aparece a incredulidade. É ou não é? Não é isso? E a partir do momento que a gente descobre as nossas fraquezas, que a gente passa a cultivar um pouco mais da humildade, aí a incredulidade começa a desaparecer novamente, né? Então, assim, lembre-se da frase de Pasteur. A ciência, ela está evoluindo. Então, passaremos por tempos em que a incredulidade vai atingir o seu pico máximo. Mas isso é apenas uma fase, isso é apenas uma etapa. Deus não vai morrer. Deus não vai morrer. Como dizia Nietzsche, né? Nos seus livros, há mais de um século atrás, Nietzsche falava, né? Nietzsche dizia, né? Que Deus ia morrer, porque o conhecimento ia tomar o lugar de Deus. Será que é isso que a gente está vendo acontecer? Obrigado. Pode se olhar para o universo e achar que Deus é um Deus. Porque ninguém explica isso. São teorias, mas ninguém fez. Olha para o ser humano, é um ser perfeito. Biologicamente, né? Eu às vezes eu fico bem espantado quando eu paro para pensar que todo mundo, né? Olha quantas pessoas, quantos animais, quantas bactérias, quantas árvores, que todo mundo consegue se sustentar aqui, né? Que tem condições para que todo mundo aqui, lógico que quem estuda evolução sabe que quem está aqui é porque se adaptou, não é o contrário, né? Não é que o mundo está aí para tudo, mas o tanto de seres vivos, né, que o planeta comporta de forma harmônica, e se a gente for sábio também, a gente vai conseguir perdurar aí também, talvez até por milhões de anos, né, nesse planeta. E o planeta ele comporta, ele tem todos os recursos necessários para que uma vida inteligente sobreviva, para que uma vida bacteriana sobreviva, né? É algo extremamente complexo. Então, quem para? Que é algo mágico, parece ser mágico, né? A gente não diz que é sobrenatural porque é natural, mas se a gente for pensar, isso. Para mim é o maior milagre que existe, né? É o maior milagre que existe. Para mim é o maior milagre, é o milagre da vida. É porque o conceito de milagre quando a gente fala milagre é algo que não acontece no dia a dia. Mas se a gente for pensar numa concepção mais mágica da coisa, né? É como se fosse um milagre. Então vamos ver a observação que Kardec faz aqui no final da página, tá? Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse último pedacinho da frase. É a última frase, vou colocar, reler a última frase, tá? Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Causa primeira, desculpe. Primeira ou primária, mas
o primeiro. É o mesmo sentido. Mas aqui está no meio da primária. É porque muda, né? De um pro outro. Eu tenho também a outra versão. Eu tenho. Mas assim, ó, qualquer que seja o nome que você dê para essa causa primeira, ou essa causa primária, ela vai continuar sendo a causa primária. A gente costuma chamar de Deus porque nós viemos de uma tradição de séculos que se chama assim. Né? A palavra Deus deriva do latim. Do latim já veio já tem uma derivação em comum ali com o grego, já vem lá do alfabeto fenício, vem de uma língua proto-indo-europeia que a gente nem conheceu e vem ao longo dos anos sendo pronunciado. Então a gente pronuncia assim. Mas se a gente quisesse chamar por outro nome, poderia. Talvez até isso geraria no ateu uma impressão diferente de Deus. Porque toda vez que a gente fala Deus, né, geralmente o ateu e até mesmo quem tem a sua religiosidade mais tradicional, vai pensar naquele Deus que é um homem com poderes. É um homem com poderes. O homem sente raiva, Deus também sente. O homem sente ciúmes, Deus também sente. E a nossa concepção de Deus não é essa. Por isso que a ciência não vai explicar Deus. Porque Deus, a ciência explica a matéria. A ciência explica a biologia. E Deus está além disso. Deus não é objeto de estudo da ciência. A gente pode tentar se utilizar da ciência, por exemplo, para estudar fenômenos espirituais. Não tem problema nenhum, a gente pode tentar fazer isso. Pode ser que a gente tenha sucesso, pode ser que a gente não tenha. Do meio do século XIX até o início do século XX, existia uma ciência para isso, que era a metapsíquica, que vários e vários pesquisadores famosos, inclusive ganhadores do prêmio Nobel, ganhadores da medalha Copley, vários e vários membros da Royal Society lá de Londres, vários e vários eram pesquisadores da metapsíquica também. Gente que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, prêmio Nobel de Física, como William Crookes, por exemplo. O pessoal estudava metapsíquica, largava lá os seus estudos de física, largava os seus estudos de medicina e ia estudar fenômenos espirituais. Escreveram livros. Estão aí na internet, para quem quiser comprar, vários e vários, dezenas de livros que esse pessoal escreveu. Só que, infelizmente, esse pessoal morreu, ninguém deu continuidade, né? Ninguém, vírgula, né? Ainda existem pesquisadores espíritas, mas em grande minoria. Hoje o que existe mais é a parapsicologia lá nos Estados Unidos, mas é assunto para outro dia, né? Gente, tá dando para entender, tá muito complicado. Tem umas segmentos orientais, até que o tratamento dele Isso, exatamente. Tem até o livro que dizem que é o livro mais antigo do mundo, tal aqui. Que é do taoísmo, né? Isso, exato. Que denomina Deus ou tal. Tal é o tudo. É o todo. Isso. É o que você é o inexplicável ainda para nós, que vai vir na pergunta seguinte. Porque nós só podemos compreender Deus, como está falando ali, ou a causa primária, que eu ia até poder fazer isso para explicar esse termo. Porque esse termo está presente nas 3 ou 4 últimas perguntas. A causa primária, a causa primária. A causa primária é Deus. Né? Então, assim, eles veem como a causa de todas as coisas. Deus é a causa de todas as coisas. Se denomina de tal. É o tal, é o tudo. Ou o todo. Isso, Seria mais pertinente até chamar de o todo. Isso. Dizem que eu, por exemplo, eu tenho esse livro, mas nunca entendi nada. Às vezes, quando eu estou num dia muito inspirado, eu entendo uma frase, assim, uma coisa, mas de uma profundidade, uma coisa fora do comum, é uma coisa assim, além da minha compreensão, realmente. Uma vez eu assisti um filme que falava sobre que
eles eram um casal de filhos e eles eram religiosos. E eles resolveram viajar, acampar, e nessa ida, uma desse casal sumiu. E aí ela foi morta, estuprada, uma criança. E aí, por ele ser tão religioso, ele passou a questionar: Deus não existe. Não existe, já falando, E eu achei muito interessante, porque quando ele tem uma fase que ele bate o carro e ele é levado a um lugar onde tem Deus e que lá Deus é uma mulher. Por quê? Porque ele não se dava bem com o pai, com a forma masculina. Então, para ele sempre presenciou a forma de uma mulher, como mãe. E a sabedoria de um homem. E a parte que mais me chamou a atenção foi quando ele botou um telão e perguntou para ele: você acha que ele botou assim, uma criança, um menino apanhando bastante? Aí ele falou assim: você julgaria essa criança? Ele falou: você condenaria essa criança? Ele falou: lógico que não. A criança em defesa. Aí ele falou: esse era seu pai. Então, aquele rancor, aquele ódio que ele tinha do pai dele, ele não sabia que o pai dele já tinha passado. Né? Então, cada um de nós sabemos o que cada um de nós passa. E quando a gente nasce até a fase e a gente tem muito a ajudar. Né? A gente não sabe, às vezes, o pai, como foi o meu pai, porque ele não me criou, mas a gente vai ver a bagagem que ele está trazendo, a gente não sabe. Ou seja, para a gente também, eu não cheguei a... Porque tem um livro também, né? Tem um livro e tem um filme. Eu não cheguei nem a ler o livro, nem a assistir o filme. Mas já me falaram, né? Acho que foi até aqui na Casa de Oração que eu ouvi falar. Mas assim, vale pra gente também, né? Eu assisti, eu vi na Netflix, eu assisti achando que era um filme de assombração. Eu vou assistir um filme de assombração. Aí ele vai, aquela subida. Aí eu estou assistindo um filme de assombração, não, eu achando que era um filme de assombração. Ou seja, é um filme também filosófico, né? Que, tipo, que ele fala um pouco sobre como a gente entende a vida, como a gente enxerga o outro, ou seja, é um filme filosófico. E como ele enxergava Deus. Porque ele Também, começou a dizer que Deus era o Pai. Mas para ele compreender, exatamente por essa de péssimo ensinamento, para poder ter ele próprio já no é uma coisa totalmente diferente. Tudo que sabe, aquele negócio super. É algo bem aprofundado e trabalhado durante milênios, né? Eu sou aquilo que é, e aquilo que é o que eu sou. E sabe como é aquele negócio? Eu vou ver o filme. Vou ver o filme. Quando você pega o fio da minha área de carinho, você já botou. Fica bela. Isso, exatamente. Eles chamam de o grande arquiteto. Se a gente for para outras línguas, cada língua tem. Né? O grande arquiteto, exato. Vamos para o 10º. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Como a resposta é pequenininha, eu vou ler logo aqui. Acho que todo mundo já pescou, né? Não, falta-lhe para tanto um sentido. Quando a gente lê assim, a pergunta pequenininha, né? Parece ser simples. Mas o que significa faltar um sentido? Eu acho que a gente não tem esse conceito ainda. Por mais que você tente, eu não consegue. Tem alguma característica mental que a gente precisa desenvolver primeiro, para depois a gente chegar
nesse entendimento. É a mesma coisa da nossa jornada na escola, né? Eu chego para uma criança de 5 anos, eu falo, olha, agora eu vou te ensinar a equação de segundo grau. Será que ela vai aprender? Não vai, porque primeiro ela tem que aprender as 4 operações. Primeiro ela tem que aprender os números, né? Ler, escrever, depois os números, depois as 4 operações. Depois ela vai para as operações que não são as 4 básicas, né? Que é a potenciação, raciação. Depois ela vai aprender a álgebra, que é a parte mais simples, aliás, a aritmética, né? Que é a parte mais simples, para depois ir para a álgebra. Então, assim, tem todo um processo que nós precisamos para chegar em um conhecimento um pouco mais profundo. Da mesma maneira, o nosso entendimento de Deus, o nosso entendimento do mundo espiritual, ele também passa por etapas. Infelizmente, a gente ainda não chegou a uma etapa avançada o suficiente para a gente ter esse entendimento do que é Deus no seu íntimo. São conceitos que nós ainda não possuímos. Como é que a gente conceitua uma coisa? Como é que a gente entende uma coisa? Tudo que é desconhecido a gente só entende quando a gente compara com algo conhecido. Deus, ele é diferente de tudo que nós conhecemos. Então, por isso que ainda não temos essa capacidade de entender. 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade, ou seja, entender Deus? Vamos ver a resposta, né? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, tivesse aproximado dela, então haverá e compreenderá. Quando ele fala dela, ele está falando da divindade, tá? Então eu vou ler novamente. Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá. Então, um dia, quando formos espíritos avançados o suficiente, vamos entender a Deus, vamos entender Deus. Só que esse entendimento ele é lento e gradual. Hoje a gente tem um entendimento, daqui a algum tempo teremos outro, e quanto mais vamos evoluindo, mais esse entendimento vai se aprofundando. Não vai chegar um belo dia que você vai falar, ontem eu não entendi o que era Deus, mas hoje eu entendo. Não. Esse entendimento, ele é gradual. Ele é experiencial, ou seja, você vai experienciando a vida, as suas existências aqui na matéria, as existências no plano espiritual, as existências em outros orbes, em outros planetas, e você vai tendo várias experiências, e essas experiências é que vão nos dar esse conhecimento. Não imaginem que depois de desencarnar, vamos chegar lá no céu e Deus vai estar lá esperando a gente para ser apresentado, porque não é assim. A própria espiritualidade diz que não é assim. Os próprios espíritos que ditaram o livro dos espíritos, eles dizem que não sabem exatamente como é o íntimo de Deus. Eles dizem assim, Jesus entende um pouco mais, nós não. É o que eles dizem, e para por aí. E aí Kardec, ele faz uma observação lá embaixo. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Quando ele diz faculdades, gente, são nossas características, as capacidades que a gente tem de entender as coisas. Capacidade matemática, capacidade lógica, capacidade de nos relacionarmos, capacidade de termos bom humor, ou seja, todas as nossas capacidades, tudo aquilo que a gente desenvolve mentalmente falando, intelectualmente falando, emocionalmente falando, essas capacidades ainda não são suficientes. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui.
Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. À medida que a gente se desenvolve, a gente entende um pouquinho mais Deus, mas sempre as nossas definições são incompletas, tá? Então, por enquanto, a gente tem que se conformar que a gente não vai entender o que é Deus. Vamos apenas ter uma breve ideia, tá? Vamos ver se dá tempo da gente fazer essas duas últimas perguntas para no próximo a gente ir para o próximo capítulo, né? Que é a parte do panteísmo. Então, 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições? Bem, aí os Espíritos respondem que sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, nós podemos abstrair algumas coisas. Nós podemos imaginar mais ou menos quais seriam algumas características de Deus. Mais para frente no livro, a gente vai citar algumas, tá? Não é agora, nos nossos próximos encontros. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Eu acabei de falar que a gente ia ver algumas características de Deus mais para frente. As características são justamente essas aí. Mas é porque a gente vai estudar uma por uma mais para frente, tá? Mas quando a gente dá esse monte de qualidade para Deus, a gente não já está descrevendo Ele de forma completa, de forma inteligível, de forma absoluta? Sim ou não? E aí? Dentro da nossa vida. Dentro da nossa imperfeição, talvez sim, né? Vamos ver o que é que os Espíritos responderam. Hã? Isso. Mas é de uma forma abstrata, né? Na natureza. Isso. É pela contemplação. Mas vamos ver o que é que responderam os Espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Olha só. Então, dentro daquilo que a gente pode entender, Deus está explicado nessas características que ele falou aqui. Infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Dá para a gente ter uma ideia, né? Mas isso não é nem o começo. Isso é um pouquinho do que a gente pode entender. E olha só o que os Espíritos responderam. Que entre o mundo material e o mundo espiritual existem muitas outras coisas que nós ainda nem conhecemos. É um livro de Shakespeare que fala isso, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode julgar a nossa vã filosofia, não é isso? Eu acho que é, não sei, se não for, me perdoe. Mas essa frase é uma frase bem famosa. E Kardec diz o seguinte, lá embaixo: Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior.
É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Ele é imutável. Se ele estivesse sujeito às mudanças, às leis que regem o universo, não teria nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Então, quando a gente diz que Deus é tudo, a gente está falando de maneira simbólica. Deus, ele é um simbolismo, uma metáfora. Deve ser essa figura de linguagem, né? Ou seja, Deus, ele não é tudo. Ele pode até estar em tudo, né? Mas a gente não pode confundir o que ele criou, criatura, natureza, com o Criador, que é ele. A gente não pode fazer essa confusão. Mas a gente diz Deus é tudo de uma maneira simbólica para representar que ele está em tudo, que tudo que existe, de alguma forma, tem o dedo dele ali, né? É uma maneira simbólica. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. É todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. A esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Depois a gente vai ver cada característica dessa e o porquê que a gente aceita que essas características são divinas, tá? Mas deu para ter uma palhinha aí, uma introdução, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse Deus que a gente não entende, né? Parece um paradoxo, e é realmente um paradoxo, mas é só um pouquinho daquilo que a gente precisa saber para que a gente possa exercer a nossa espiritualidade, né, de forma plena, ou dentro daquilo que a gente acha que é pleno, né? Deu para entender, gente? Já estamos no nosso horário. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, alguma coisa para colocar, então vamos encerrar, né? Vamos fazer nossa prece. Vou encerrar aqui o vídeo.